Vou apresentar aqui para vocês o material. Conseguem ver aí? Aparece aí? Sim. Então, ó, questão número 1. Sim. Eu tenho 82,1%. Não tá bom? Não é um resultado bom? Uhum. Sim. Então, por isso eu não vou abordar a questão número 1, porque a gente já tem um resultado bacana, acho que teve uma evolução enorme, né? Porque lembra que a gente pegou as habilidades que estavam mais fragilizadas? E aí, com relação a essas habilidades, a gente já teve um avanço enorme. Então, eu tenho 82,1% de acerto na número 1, 71,4% na questão número 2, que é a questão do público-alvo, 96,4% na questão número 3. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Júlia. 96,4%, a questão número 3. Questão número 4, 89,3%. Questão número 5, 76,8%. Aí a número 6, que é a que eu vou discutir hoje com vocês, que nós tivemos somente 42,9%. Não está horrível, mas dá para se discutir melhor, né? O porquê que as pessoas erraram, certo? Olha a 7. A 7, que era inferir informação implícita, também tivemos 64,3%. E a 8, nós tivemos só 17,9%, que a questão correta é a B, né? Então, qual que ficou mais fragilizada? A 6, com 42,9%, e a 8, com 17,9%. São essas duas questões. Oi. Você consegue me mostrar a 2 e a 3 de novo, que eu caí da ligação? Consigo. A 2 nós tivemos 71,4% e a 3, 96,4%. Ok? O que vocês acharam dos resultados? Tirando as duas, eu achei que ficou muito bom, professora. Foi uma evolução fantástica, né? Porque essas questões estavam bem fragilizadas, né? E agora a questão de inferir informação implícita está pegando ainda, mas uma das questões vocês conseguiram um bom resultado e a outra que estava um pouquinho mais difícil, não. Mas aí a gente tem que esclarecer agora, tá bom? Tá. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos pegar a 6 e a 8. A 6 é com relação a esse poema aqui, da Cecília Meirelles, Serenata. Alguém poderia fazer a leitura? Eu leio. Eu posso, professora? Então, vamos dividir? Tem 2 estrofes. Tem 3, na verdade. Dá para 3 pessoas. Posso ler a primeira? Quem lê a primeira, então? Eu, Heloísa. Quem? Eu, Heloísa. Heloísa. Segunda? Querem? Querem? Isso. E terceiro? Eu, professora Lohane. Lohane, ok. Então, vamos começar? Eu vou... Serenata. Até eu vou deixar assim para ficar... visível para todo mundo. Pode começar. Professora. Montanha. Só um minutinho. Antes de começar, é que o Thiago mandou mensagem no grupo falando que ele não tá conseguindo entrar. Mas o que tá acontecendo? Diz que o link não tá abrindo para ele. Manda ele reiniciar. Pede para ele reiniciar o celular e tentar de novo. Ele mandou lá no grupo. Deixa eu ver. Tem que ver se ele tem um app baixado, né? Mas ele entrou em outras, não? Anitta. Cadê? Que grupo que ele mandou? O de português? Isso. Tiago, tenta dar uma reiniciada no seu celular e clicar novamente no link. Porque o link está funcionando. As pessoas estão entrando na sala. Está normal. Ok.
De qualquer forma, se ele não conseguir, depois ele vê a gravação do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O título do poema é um Serenata e ele é da Cecília Meirelles. Pode começar, gente. Dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe, de que lado na terra escura brilha a cara de sua face? Diz-me tu, palmeira fina, onde nenhum pássaro canta, em que caverna submarina seu silêncio em corais descansa. Dize-me tu, o céu deserto, dize-me se é muito tarde, se a vida é longe e a dor é perto, e é tu feito de acabar-se. Ok. Então, quando ela diz aqui, ó, dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe, de que lado na terra escura brilha o nácar de sua face. E aí ele coloca um vocabuláriozinho aqui, ó, dizendo o que significa passer, né, e nácar. O que seria? Aqui, ó, ela fala onde nenhum rebanho passe, a gente percebe pelo significado Pastar, né? que é de pastar, ok? E nácar, ó, no sentido figurado aqui, ó, número 2, ele coloca o significado, que é cor de rosa, ok? E em outros significados, ó, cadê? Tá bem pequeno. Pode ser pequeno tambor, mas aí como não faz parte do contexto, né, a gente elimina a possibilidade. Mas pode ser uma substância brilhante e rosada da concha. Então, a gente pensa em algo brilhante e cor-de-rosa, assim, para a gente encaixar no nosso contexto, certo? Então, quando ela fala assim, dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe, de que lado na terra escura brilha o nácar de sua face? O que ela está passando para gente? O eu lírico, ele tá com... O que ele está demonstrando aí? Ó, dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe, de que lado na terra escura brilha o nácar da sua face? Então, se... Oi? Ele tá conversando, né, professora? Com quem? Com quem que o eu lírico está dialogando direto? Eu acho que uma mulher. Com uma mulher? Mas ele diz claramente, dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passa. Com quem que é esse diálogo? Uma montanha. Com a montanha, exatamente. E aí a gente percebe que na segunda estrofe ela fala com a palmeira, na terceira ela fala com o céu. Então ela está dialogando com alguns elementos da natureza, certo? E fazendo alguns questionamentos. Então, ó, dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe, de que lado na terra escura brilha o nácar da sua face? Então, a gente percebe que ela está meio sem, não está encontrando uma luz, né? Quando ela pergunta, de que lado na terra escura brilha o nácar da sua face? Se ela está perguntando de que lado que é, porque ela não está enxergando nenhuma luz, certo? Levando em consideração que nácar é algo que brilha, algo rosado, ela não está vendo isso. Então, ela está perguntando, então a gente percebe alguém meio perdido, meio questionando algumas coisas com relação à vida. É claro que tudo no sentido figurado. Então, nesse primeiro momento, a gente percebe que ela não consegue enxergar um caminho, não consegue enxergar uma luz. E aí, por isso que ela faz esse questionamento para a montanha. Dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passe. De que lado na terra escura brilha o nácar da sua face? Não é um poema fácil, é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é do pós-modernismo, então ela tem uma linguagem mais rebuscada mesmo, tá? Mas, ok, essa primeira estrofe, que esse questionamento é pelo fato de não estar enxergando um certo caminho, ok? Ok. E aí, a 2, na segunda estrofe, ela fala, dize-me tu, palmeira fina,
onde nenhum pássaro canta. Em que caverna submarina seu silêncio em corais descansa? Também ela faz um questionamento aí para palmeira. Por que nenhum... Dize-me tu, palmeira fina, onde nenhum pássaro canta. Por que isso? Aí o Thiago conseguiu agora. O que vocês entendem aqui? Em que caverna submarina seu silêncio em corais descansa? Então, esse silêncio, né, esse descanso, está muito longe, porque se está em cavernas submarinas, ninguém consegue ver. Por isso que ela está perguntando onde está. Ok? Ok. E o último ela fala: dize-me tu, ó céu deserto, dize-me tu se é muito tarde, se a vida é longe e a dor é perto, e é tudo feito de acabar-se. E por último ela faz um questionamento para o céu, né? Me diz, né, se é muito tarde, se a vida é longe e a dor é perto. Então, ela faz alguns questionamentos, ela escolhe, né, alguns elementos da natureza para fazer alguns questionamentos subjetivos, de acordo com o que ela está sentindo, mas, de forma geral, o que eu consigo perceber sobre o eu lírico do poema? Como ela está se sentindo? Que tipo de mensagem ela passa? Ela tá perdida, né? Confusa. Está perdida? Questionamento. Uma desilusão com a vida. Oi? Uma desilusão com a vida. Isso, ela tá meio que desiludida da vida, né? Assim, não fala em alguma coisa com relação a amor, a algum amado, a gente sabe se ela foi deixada por alguém. Ela é tão específica a esse ponto? A gente saber o que de fato aconteceu? Não. Não, a gente não sabe por quê. A gente sabe que existe aí uma desilusão. E aí, por isso que ela faz diversos questionamentos. A gente não sabe se alguém morreu, se é uma desilusão amorosa. A gente não tem certeza de nada. A gente só sabe que a pessoa está meio desgostosa aí da vida, certo? Descontente com alguma situação. Que situação é essa? Não sei. A gente não sabe, não tem esse detalhe. Certo? E aí, a questão era a seguinte, ó. O poema trata de uma sensação do eu lírico. Então, que sensação é essa? A ausência de caminhos fáceis para se chegar ao fim da vida. Desculpa, gente, vou ler de novo. A ausência de caminhos fáceis para se chegar ao fim da vida é cruel? Não. É essa a sensação? Não. Ela em algum momento diz que os caminhos são difíceis, e que o fim da vida é cruel, alguma coisa desse tipo? Não, ela só se questiona, tá com desilusão com a vida mesmo. Ok. A B fala assim, existem vários questionamentos sobre a desilusão com a vida. Isso é coerente? Sim. É coerente. Então, vamos deixar a B em alerta. E aí vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. C. O amor é o único sentimento ao alcance de todos até a morte. Não, esse daí, porque ele tá falando da natureza, né? Não seria Ele não amor. fala de amor no texto, no poema. Não fala de amor. A gente não sabe o que aconteceu por essa desilusão, né? A gente nem sabe. Mas a gente sabe se é amor, pode ser, mas no poema não deixa isso específico. Não fala que o amor é o único sentimento ao alcance de todos até a morte. Ela fala que a única coisa que pode salvá-la nesse momento seria o amor verdadeiro de um príncipe. Fala alguma coisa assim? Não. Não. A D. A esperança de viver em harmonia acaba com o tempo? Ela fala que dessa esperança acabar com o tempo, de alguma certa esperança. Ela deixa claro isso? Não. Ela nem fala de esperança, né? Ó, causa medo, tanto sofrimento para tentar ser amado. E essa? Causa Não, professor. tanto sofrimento para tentar ser amado. Ela tenta, de alguma maneira, ser amada? Ela reclama de que não é amado, alguma coisa desse tipo?
Não. Não. Então, qual que seria a alternativa mais coerente? A B. Letra B. A letra B, de que existem vários questionamentos sobre a desilusão com a vida. Porque é a única coisa que a gente sabe. Ela não deixa nada específico. Né? A gente só sabe que ela está desiludida. Com o quê? Com a vida. Mas por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe de detalhe nenhum. Ok? Ok. Ficou claro, gente? Sim. Sim? Podemos ir para a questão número 8? Sim. Professora, Oi. eu só não entendi porque tem uma parte que ela falou palmeira fina, não entendi. É porque assim, ó. Se a palmeira é fina, diz-me tu, palmeira, é o elemento que ela escolheu para dialogar naquele momento, para fazer um questionamento. Mas ela escolhe de maneira aleatória. Não sei porque ela escolheu a montanha, não sei porque ela escolheu a palmeira, não sei porque ela escolheu o céu, mas são os 3 elementos que ela escolhe para fazer os questionamentos dela. Ela diz: diz-me tu, palmeira fina, onde nenhum pássaro canta. Por quê? Se a palmeira é fina, nenhum pássaro vai cantar mesmo, porque ele não vai conseguir ficar ali, né? Se ela é fina, não vai aguentar o peso do pássaro, logo o pássaro está ali cantando. Então, esses elementos, de repente, se assemelham a ela. Por exemplo, se a palmeira é tão fina e nenhum pássaro está ali cantando, então a palmeira é tão solitária quanto ela se sente naquele momento, de repente. Entendi. Entendeu? Mesma coisa com a montanha dura. Dize-me tu, montanha dura, onde nenhum rebanho passa. Então, se a montanha é dura e não tem nenhum rebanho ali, então essa montanha, ela também é solitária. Pode ser tão solitária quanto o próprio eu lírico. Então, ela faz essa comparação quanto aos elementos que ela escolhe. Olha só, dize-me tu, ó céu, deserto. O céu é deserto, não tem nada no céu, é só o céu. Então, também, tão solitário quanto as próprias sensações dela naquele momento. Ok? Entendi. Ok. É porque eu acho que esse poema eu achei muito difícil. É poema, né? Eu achei muito difícil, porque ela fica fazendo muita associação, acho que a gente fica muito apegado a palavras, aí tenta, decifrá-la e não consegue, aí vai nas respostas. É verdade. É Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles é uma característica dela. Vocês vão perceber, o ano que vem a gente vai trabalhar o modernismo, o pós-modernismo, e aí vocês vão saber o porquê que ela faz isso. Que é característica do movimento literário que ela pertence. Ok? Ok. A Priscila disse, professora, que os elementos são tão solitários quanto ela. Sim, exatamente. É a comparação que ela faz. E se você for parar para pensar, é um poema fantástico, né? Ela tem uma certa ligação, né? Nada é em vão, né? Tem uma certa mensagem a ser passada, um sentimento, né? Que ela deixa no poema. Mas a gente tem que ter maturidade para analisar e para compreender. Ok? Ok. E aí, a 8 é com o textinho lá do canguru. Muita gente ficou confusa, conversou comigo no PV sobre esse texto. Acho que foi a Pri, o Pedro, né, Pedro? Sim, rendeu a conversa. Rendeu bastante, porque não estava tão fácil, né, de interpretar. Mas vamos fazer a leitura dele para ver se a gente consegue deixar bem claro. Acho que dá para dividir em 3 aí. Eu tenho 3 parágrafos. Quem poderiam ser os voluntários? Eu posso ler a primeira. Quem? Tá baixo. O Nanis. Nanis, Eu posso ler a segunda. O James, é isso? O James o primeiro. Isso. Eu posso ler a segunda, Vitor. Vitor o segundo. E o último? Eu posso ler. Eu leio, professora. Ah, não, pode ler. Quem? Quem vai ler? Pedro. Pedro? Ok. Mas vai ter mais texto, relaxa, tá? Então vamos começar, pra gente tentar entender. Vamos lá. Canguru,
Todo mundo sabe, será? Que canguru vem de uma língua nativa australiana e quer dizer eu não sei. Segundo a lenda, o Capitão Cook, explorador da Austrália, ao ver aquele estranho animal, dando saltos de mais de 2 metros de altura, perguntou ao nativo como se chamava o dito. O nativo respondeu, Gugu, Imidir. Em língua local, Guru. Eu não sei. Desconfiado que sou dessas divertidas origens. Pesquisei em alguns dicionários etimológicos. Em nenhum. Pode continuar, por favor. Em nenhum dicionário se fala nisso. Só no Aurélio, nossa pequena Bíblia. Numa outra versão. Definição precisa e encontrei. Como quase sempre, em Partridge. Partridge. Que é o dicionário específico que ele cita. Kangaroo ao Alabai. Depois vai explicar o significado dessas palavras. Mas o que eu tenho de informação até o momento dessa leitura? O que aconteceu? Que existiu uma história, uma lenda, né? Que canguru significa, segundo os nativos, era canguru porque eles não sabiam o significado. Então, Eles? Todos eles não sabiam. O que diz lá? Eram os nativos ou era o nativo? Um nativo, desculpa. Porque isso faz toda a diferença para a interpretação do texto. Então, existiu uma lenda. Que lenda era essa? Que um nativo não sabia o nome, então por isso deu esse nome de canguru. Então, quando perguntou para ele, o termo que ele respondeu significava eu não sei, mas ele estava dizendo que não sabia, mas o termo que ele utilizou foi usado para nomear o animal, certo? Só que isso é uma lenda. Isso, a pessoa será que todo mundo sabe que canguru vem de uma língua nativa australiana, quer dizer eu não sei? Então, essa questão da palavra canguru significar eu não sei é uma lenda. Lendas são verídicas, assim, tipo, porque é uma lenda, é verdade? Ou existe, sei lá, pode ser alguma invenção? O que esse termo lenda sugere pra gente? Sugere um mito, né, professora? Um mito. Que não se pode comprovar. Oi? Algo que não é comprovado. Não é comprovado, é só um mito, é uma lenda. A pessoa que ouviu sobre a existência dessa lenda ficou curiosa, certo? Falou, será que isso é verdade? E aí fez o quê? Depois que, desconfiado que sou dessas divertidas origens, pesquisei em alguns dicionários etimológicos. Em nenhum dicionário se fala nisso, só no Aurélio. Então, depois que a pessoa ouviu a lenda, surgiu a curiosidade ali. Ué, será que é verdade? E aí, o que ela fez depois para tentar comprovar se era verdade ou não? Qual método? Atrás da etimologia. Foi atrás do dicionário etimológico, né? Para saber se era verdade ou não. E aí descobriu que nesse dicionário não encontrou no dicionário etimológico, mas ele encontrou no Aurélio, não no Aurélio comum, né? Mas um específico, que ela cita o nome aqui, certo? E ele encontrou lá o significado e o texto vai tratar disso agora. Quem que vai continuar a leitura? E que, se eu não me engano... Sou eu. Ok. As palavras canga e wala significam saltar e pular. São acompanhadas pelo sufixo ro e bai, dois sons aborígenes da Austrália, significando quadrúpedes. Portanto, ali é o Pedro já, né? Ou continua? Pode ler, pode continuar até saltadores. Portanto, quadrúpedes puladores e quadrúpedes saltadores. Ok. Antes dele ler, que informação que a gente tem nesse parágrafo? As origens da palavra, o significado o sufixo, né? E o significado delas separadas. Ela está dizendo o que ela encontrou no Aurélio, certo? Ela encontrou o significado da palavra canga e o ala, separado. Significa pular e saltar.
E aí tá meio que explicando a origem da palavra canguru. Um significa pular, outro significa saltar. Juntou ali os dois, e aí deu a nomeação para o animal. Ok? Até aí? Ok. E aí o último parágrafo. Quando comuniquei a descoberta a Paulo Ronay, notável linguista e grande amigo de Aurélio Buarque de Holanda, Paulo gostou de saber da origem real do nome canguru, mas acrescentou: que pena, a outra versão é muito mais bonitinha. Também acho. Então, tudo bem, ela descobriu, houve a lenda, houve a investigação, né? Depois se certificou da real origem, depois ela comunicou a algumas pessoas, alguns especialistas da língua, ok, e eles falaram, não é verdade? Que pena, né? Tá, a primeira versão era mais bonitinha, né? A versão da lenda. Mas ok, ficou nisso. Tudo bem até aqui? Quanto ao que as coisas que Texto aconteceram? bem diferenciado, assim, né? Como assim? Não é um texto padrão, né, pô? Fala de aborígene e o caramba. É uma Dicionário. crônica do Milo Fernandes que vai falar aí das palavras, né, de suas origens. Aí vai especificar o canguru, como foi que Capitão surgiu a palavra. É uma historinha do significado da palavra, certo? Mas ficou claro? Ficou. E Capitão Cook. aí, Capitão a Madeira. habilidade é inferir uma informação implícita. Como é que eu sei que a habilidade é inferir? Porque o enunciado diz aqui, pode-se inferir do texto que. Então, se o enunciado já está dizendo que eu tenho que inferir, o que eu tenho que pensar? O que vem na minha mente? Deduzir. É uma informação que está no texto, mas não vai estar na alternativa exatamente. É uma informação que eu preciso deduzir. Não vai estar no texto de forma clara, mas alguma informação que tem lá me faz chegar a determinada conclusão. Então, não é deduzir por deduzir. Você falou tudo isso, então eu acho que tal coisa. Tá, mas em qual informação você se apoiou para chegar à conclusão? Né? Porque você só chega a conclusões se você se apoia em alguma informação que está no texto. Mediante o que foi falado aqui, eu consigo deduzir isso. Certo? Então, tem que ter uma certa coerência nesse deduzir, nesse inferir. Então, vamos analisar os enunciados para a gente ver o que faz e o que não faz sentido. A letra A fala que nós podemos inferir que as descobertas científicas têm que ser comunicadas aos linguistas. Então, pensa assim, surgiu aí uma bactéria imune a antibiótico. E aí, qual que é a primeira coisa que os cientistas vão pensar? Meu Deus, para tudo que eu preciso contar isso para os linguistas. É isso que acontece? Não. Não. Não é? Parece Maria Fifi. Oi? Parece uma Maria Fifi, pô. Porque, por exemplo, qualquer descoberta científica, a prioridade é comunicar aos linguistas? Não, e o texto não tem nenhuma informação que deixe a gente chegar a essa conclusão, certo? E nem é a prioridade das descobertas científicas, ok? É claro que tem que se comunicar porque algo novo precisa ser nomeado, né? E esse nome precisa ser incluído na língua depois, e nos dicionários, etc. Então, também tem uma necessidade de se comunicar aos linguistas, mas não o texto não tem nenhuma informação que deixe a gente chegar a essa conclusão, ok? Ok. A letra B fala o seguinte: os dicionários etimológicos guardam a origem das palavras. Então, a gente tem que pensar no seguinte. Quando a pessoinha lá ouviu a lenda, ela desconfiou. Quando ela desconfiou da lenda, se a lenda era verdadeira ou não, qual foi a primeira coisa que ela fez? Buscou no dicionário. Buscou no dicionário. Que dicionário? Ela buscou em qualquer dicionário? Não. Qual dicionário?
Etimológico. Aurélio. Olha lá, ó. Vou voltar para vocês darem uma olhada. Desconfiado que sou dessas divertidas origens, pesquisei em alguns dicionários etimológicos. Ponto, parou aí. Então, ele foi pesquisar em qualquer dicionário? Não, ele foi Não, pesquisar no dicionário etimológico. Por que ele foi diretamente no dicionário etimológico? Porque etimologia é das origens das palavras, né? Porque o dicionário etimológico, ele que é ali que tem o significado da origem das palavras, né? Da etimologia dessa palavra. Então, se você quiser saber algum significado, você vai no dicionário etimológico, se você quiser saber a origem, claro, né? De onde surgiu, né? Então, mediante essa informação, ó, se ele não acreditou e logo em seguida foi procurar lá no dicionário etimológico, então eu posso deduzir que são os dicionários etimológicos que guardam a origem das palavras? Uhum. É coerente, certo? Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra C. Os cangurus são quadrúpedes e de dois tipos, puladores e saltadores. E aí, por que que... E essa informação? Essa informação tem no texto? Se eu não me engano, tem, professor, essa informação. Se tem no texto, ela está implícita ou explícita? Explícita. Fala isso. Então, é de se inferir? Preciso inferir? Não. Não. Então, se está claro ali no texto, então eu não tenho que inferir nada, né? Não tenho que deduzir. Então, não, já consigo descartar. Letra D diz o seguinte: o dicionário Aurélio apresenta tendência religiosa. Lá em Daí cima seria uma confusão, né, professora? fala assim, ó. Só no Aurélio, nossa pequena Bíblia. Ela diz lá, né, que procurou nos dicionários etimológicos e não encontrou. E que ela foi encontrar no Aurélio. E ela fala, nossa pequena Bíblia. Por que ele compara o dicionário Aurélio com uma Bíblia? É porque o dicionário tem tendência religiosa? É por conta disso a comparação? Não. Por que, então, essa comparação? O que ele quer dizer com isso? Ah, o dicionário Aurélio é a nossa pequena Bíblia. Se ele está fazendo essa comparação, tem algum motivo, né? Que motivo seria esse? Ele meio que quis dizer que no dicionário tem a resposta para tudo. Também. Ou que o dicionário é tão importante quanto a Bíblia, né? Então, é uma... Sagrada. Seria alguma coisa sagrada para a língua. Sim, tão sagrada quanto a Bíblia, né? Então, tem alguma coisa, ele não diz por que está comparando, né? É uma metáfora, né? Que ele utiliza, né? Ele faz uma comparação, mas não deixa explícito por quê. Mas não é por... A gente sabe que o dicionário não tem tendência religiosa nenhuma. O dicionário só tem ali as palavras e seu significado. Existe tendência religiosa aí? Não. Não. Então, a letra D diz o seguinte, que o dicionário Aurélio apresenta tendência religiosa. Poderia ser essa alternativa? Não. E depois as pessoas confundiram muito com a letra E. Os nativos desconheciam o significado de canguru. Muita gente apontou, e eu até entendo que confunde, mas lembrando que lá em cima ele pergunta a um nativo só sobre o significado. E aí esse nativo diz que não sabe. Mas por meio dessa informação, só porque um não sabe, eu posso deduzir que ninguém mais saiba, ou que os nativos em geral ali não saibam do significado, porque um não sabe? Eu posso chegar a essa conclusão? Não. Não. Então, qual seria a alternativa correta nesse caso? Alternativa B. Alternativa B, de que os dicionários etimológicos guardam a origem das palavras. Ah, mas qual informação me permite essa dedução? Aqui, ó. A ação dele, né, professor? A ação. Quando ele desconfia, ele vai lá e pesquisa. Então, se no momento que ele desconfiou, ele foi lá pesquisar o significado no dicionário etimológico,
Então, eu deduzo que é nos dicionários etimológicos que eu encontro esse tipo de coisa, né? A origem das palavras. Certo? Sem Ok. falar que, nessa parte que fala que os nativos desconheciam o significado, era uma lenda, né? Então, Isso. seria outra parte para desconsiderar essa. É uma lenda. Também nada, não nos garante a veracidade. Ok? Ok. Alguém falou alguma dúvida aqui com essas duas questões? Dúvidas? Eu só errei essa mesma 8, mas foi por Você falta de colocou a atenção E, né? mesmo. Coloquei a E. Mas foi a única também que eu errei. Sim, mas deu para entender agora? Deu. Deu? Ok. Uhum. Agora a gente vai para uma parte mais Professora, legal. Oi. peraí, eu sou uma estrago de fazer, né? Peraí. Para você saber, tipo, inferir uma palavra, tipo, como é que você lê o texto todo, aí você tem que pegar uma palavra que você tem que deduzir o que é aquilo? É assim. Quando ele pede para você inferir, é porque ele quer uma informação que não está no texto de forma clara, mas que você tem que deduzir. Então, geralmente lá no texto vão ter algumas informações que vão te levar a essa resposta, né? E aí depende muito do que esteja perguntando. Então, quando for para você inferir, ou seja, deduzir, você precisa analisar o texto e ver, ó, tem essa informação que me deixa concluir isso. Então, tem que existir esse pensamento, né? Tem que olhar para as informações e ver o que elas permitem você entender. Não vai estar claro, mas por meio de algumas informações você consegue chegar a determinada conclusão. Então, tipo, a C, por exemplo, ela tá explícita no texto. Ela está Então, explícita, então não é, porque eu não preciso tá. inferir. Eu preciso só localizar, se fosse o caso. Se o enunciado fosse para localizar uma informação, então quer dizer que ela está lá. Aí poderia ser. Mas no caso de inferir, não. Inferir, a informação não está lá. Eu preciso de alguma forma deduzir por mim mesma. E com a ajuda das informações, é claro. Entendi. Entendeu? Sim. Agora a gente vai para uma parte mais legal, que é sobre a aula da semana que vem, que eu vou mandar o formulário para vocês, que é sobre romantismo, tá? O tema é romantismo, e a gente já conversou muito sobre romantismo, né? Sobre as características, etc. Fizemos as aulas, mas agora a gente vai focar. Que assim, tem vocês têm a apostila, não tem o caderno do aluno? Sim. O do segundo bimestre, todo mundo retirou na escola, né? Então a gente vai fazer uma atividade de ir lá. Que aí tem um texto, na verdade tem 2 textos que vocês vão ler para fazer a interpretação e responder as perguntas, tá? Como eu sei o que a gente já trabalhou e o que a gente não trabalhou, e eu sei que a gente trabalhou e conversou, fizemos uma aula aqui sobre romantismo, que até teve a presença do professor Ari, vocês lembram? Uhum. A gente falou do romantismo no Brasil, do romantismo em Portugal. Quem não teve acesso a essa aula e quiser ter, depois me chama no PV que eu mando a aula, tá bom? Teve o pedal também, né, professor? Mas hoje... Oi? Teve o pedal também, né? Desculpa, não entendi. Não entendi. O Padlet, ele falou. Construiu um mural lá no Padlet sobre isso, então acho que tá tranquilo. Mas se não tiver tranquilo para alguém, conversa comigo no PV, tá bom? Ou com a Ângela também. Aí tem uma questão lá que eu achei importante focar na explicação sobre a diferença entre verso, prosa poética, né? Então, assim, tô conseguindo ver aí o slide? Conseguem? Sim, consigo. Quem pode Sim. ler esse texto? Chama-se Retrato, da Cecília Meirelles. Eu leio, Pro. Pode ler, então, por favor. Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas.
Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Ok. Então, assim, se eu olhar para esse texto e perguntar assim para vocês, a qual gênero textual esse texto pertence? O que vocês me diriam? Eu Isso acho que é o segundo, não é? O segundo período. Oi? Não, eu estou perguntando de gênero textual. É uma Poema? receita de bolo? É um cartaz? É um quê? É um poema? É um poema? Tá claro que é um poema. Sim. Mas por quê? Por que eu olho para esse negócio e falo, isso é um poema? Por causa da estrutura, as estrofes. O que me faz perceber? Me mostra os detalhes. Os versos são dividindo em 4 versos e 2 estrofes, né? E então eu sei que é poema porque tem versos. Mas o que é verso? O que Cada linha. Cada linha. Mas por que quando eu pego um texto normal, eu não chamo de verso a linha? Como é que eu Mas é sei? porque aqui está dividido em estrofes e também é a forma que ele está produzido. Com as palavras, que nem o Porque o texto sentido. é corrido, né? Oi? Porque o texto ele é corrido. Isso, exatamente. Um texto comum, né, que não está escrito em versos, e geralmente ele ocupa até o final Vai da até o final linha, da né? linha. Acabou a linha, aí que eu passo para a linha de baixo. Não é assim? Sim. O poema não. O poema, eu sei que é verso, eu só sei que são versos porque ele não ocupa a linha inteira. Ele ocupa parte da linha. E aí ele já vai passando para a linha de baixo. Não é isso que me permite perceber que isso é um poema, de fato? Sim, também. Fora a questão de rima, de sonoridade, né? Porque não é tão simples escrever um poema, ele tem que ter uma certa musicalidade, um certo ritmo, tem que ser agradável na hora de ler. Então, quando ela diz, eu não tinha este rosto de hoje assim, assim calmo, assim triste, assim magro. Então, essa repetição da palavra assim, 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 é proposital, é para dar ênfase nisso. É uma figura de linguagem também, a repetição das palavras. Se eu não me engano, é anacoluto, mas depois eu confirmo para vocês que figura de linguagem que é de fato. Essa figura de linguagem que ela vai repetindo palavras, tá? Tem aquela figura de linguagem que repete sílabas, repete vogal, repete consoante, mas são marcas da poesia. Então, se eu for pegar um texto comum, um texto que não seja poema, é comum repetir as palavras? Assim, desse jeito que ela faz aqui? Não. Não, eu não tenho essa. Então, eu tenho. O poema, ele tem certas peculiaridades, coisas que são próprias do poema, que é o que torna ele diferente de outros textos. Então, olha, quando ela repete o assim, não cria um certo ritmo para o poema? Olha, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Então, a repetição do nem aqui também não causa uma sonoridade, olha. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, o e se repetindo várias vezes. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Então, além da mensagem, existe um certo ritmo, uma certa musicalidade aí. Vocês conseguem perceber? Sim. Conseguem? Tá confuso, gente? Essa questão de ritmo, sonoridade. Eu preciso que vocês falem. Não, Ok? professor. Tranquilo? Então, além de eu saber que é poema, porque apresenta uma certa estrutura, tem estrofes, eu tenho esse diferencial, né? Esse ritmo dentro do poema. Se eu perguntasse para vocês qual é a diferença entre poema e poesia, o que vocês diriam para mim?
A poesia Que poema é necessariamente necessita de uma rima, né, professora? Ela precisa ter coerência, Desculpa. mas não rima. A Karen tá falando? É. Karen, é que o seu som tá meio longe. Não consegui entender direito o que você falou. Pode repetir, por favor? Dá para escutar agora? Karen? Agora sim, agora tá ok. Dá para escutar? Pode falar. Agora dá, tá tranquilo. Eu tenho que a poesia, ela pode conter rimas, só que ela não necessita necessariamente que tenha uma rima. E geralmente ela não é muito dividida por parágrafos. Mas o que é poesia para você? Eu não sei bem, eu não sei me diferenciar, mas eu acho que a poesia, ela sempre traz uma crítica em relação a algo. Então, poesia para você é um tipo de texto ou um gênero? Sim. Tá. Então é assim. Alguém tem uma outra ideia do que é poesia? Eu acho que poesia é como se fosse. Não necessariamente precisa ser expressa em textos. Ela pode ser, não sei, imagens, pinturas, músicas. Exatamente. Assim. Isso mesmo. Então, a poesia, se eu for, por exemplo, eu chamo isso de poema, porque poema é o gênero. Então, eu sei que isso é um poema. Agora, se tem poesia aí ou não, é outra história. Porque a poesia é esse diferencial. É quando eu. É a arte. Então, igual o Pedro falou, a poesia ela pode estar no pôr do sol, por exemplo. Porque eu sinto alguma coisa diferente quando eu vejo o pôr do sol. Me causa uma determinada sensação diferente, acorda alguns sentimentos, sei lá, é sensação. Então, essa questão de poesia é muito subjetivo, porque enquanto umas pessoas podem enxergar poesia nesse poema, outras não enxergam, porque a poesia é a beleza da coisa, sabe? Eu posso ler esse poema e não enxergar poesia nenhuma, isso dependendo de como eu enxergo, mas eu posso ler e enxergar poesia, eu posso ver poesia numa escultura, por exemplo, se me causa algum tipo de sentimento, se eu consigo enxergar uma certa beleza naquilo, então tem poesia. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui hoje é que a poesia, ela não é algo específico de um poema. E o poema também não é o mesmo que poesia. Poema é isso, é essa estrutura, versos e estrofes. Agora, todo poema tem poesia? Não, depende de quem está lendo. Por exemplo, se eu perguntasse hoje para vocês enxergam poesia nesse poema? O que vocês diriam? Não. Quem disse não e por quê? Eu, a Lohane, eu disse não porque eu não senti nada. Você não Eu acho consegue que sim, enxergar. professora. Eu acho que sim também, porque traz uma sensação, sei lá, de tristeza, alguma coisa É um assim. sentimento, ela fala sincero. É algo sincero. Exatamente. Então, quando ela fala, olha, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Só a repetição da palavra assim já tem um ritmo diferente, já dá uma musicalidade para o poema. E aí, a partir daí, eu já posso começar a enxergar poesia, porque tem um ritmo diferente, né? Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força. Então, eu percebo que é alguém que não está, de repente, ela está ali diante de um espelho e ela não está se reconhecendo. Mas talvez ela nem esteja falando de algo físico, né? Ela esteja falando de algo muito mais profundo. Mas é alguém que não se reconhece mais. Então, me causa, sim, uma certa sensação, né? Que pode ser de tristeza, enfim, que mais pode ser? Vazio.
de vazio, né? Então, ficou clara essa diferença entre poema e poesia, que não é a mesma coisa? Sim. Sim? Então, então a questão da poesia eu posso encontrar em outros textos também, a não ser sem ser poema. Pode ter um texto, um conto. Eu posso encontrar poesia em algum conto? Posso? Pode. Ele não é escrito em versos, mas de repente ali tem poesia, certo? Dependendo de como as palavras estão colocadas, estão sendo colocadas ali, algumas figuras de linguagem. Figura de linguagem tem muito a ver com poesia, né? Porque geralmente, geralmente em textos literários, a gente usa muito figuras de linguagem para expressar os sentimentos, né? E o sentido figurado faz parte disso, né? Dessa questão mais poética, ok? Ô, E aí, professora, oi. então quer dizer, se eu ganhar um poema, é certo, né? Falar poema, né? Se eu ganhar um poema. Ou é poesia que fala? Poema, se você estiver falando do texto, Ah, tá. é poema. Ah, tá bom. Aí eu ganho um poema, aí eu identifico e interpreto um sentimento, aí isso é poesia. Aí você enxerga poesia. Depende se você enxerga ou não. Ah, tá, entendi. Ok? Ok. Agora, quando o texto ele não é escrito em versos, aqui está escrito em versos, certo? Por quê? Porque não se chega até o final da linha. E aí, por isso que eu percebo que são versos, ok? Certinho? Professora, Oi. geralmente o poema tem rima, tem mais rimas, né? Não é obrigatório. Alguns poemas possuem rimas, outros não. Não, é assim, não é uma característica. Entendi, obrigada. Tá? Por exemplo, esse não tem nenhum esquema de rima. Mas existem poemas que tem. Então depende do poema, tá bom? Tá bom, obrigada. Quando o texto não está escrito em verso, ele está escrito em quê? Qual é o nome que eu dou? Prosa. Prosa. Então, ó, eu tenho um texto aqui que eu percebo que ele não está escrito em verso. Por quê? Porque eu utilizo toda a linha. Depois, acabou a linha, eu vou para a linha de baixo. Então, é o texto que a gente conhece, que a gente lida normalmente no dia a dia, certo? Que eu chamo de prosa, ok? Quem poderia fazer a leitura dessa prosa? Desse trechinho, na verdade. Eu posso ler, professora? Então, leia, por favor. Quem que é? Kisley? Então, Heloísa. Ah, Heloísa. Pode ler, Heloísa. Clarice Lispector nasceu em Chicheniuk, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Filha de Pinkles e Maria, de origem judaica, que chegaram ao Brasil em março de 1926, fugindo do antissemitismo disseminado na Rússia durante a Guerra Civil Russa. Fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaina, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Nascida Aya Lispector, passa a se chamar Clarice. Ok. Que tipo de informação eu tenho aí? Uma biografia, eu acho. Uma biografia, ok. E quais são as informações que eu tenho? Tá sendo falado sobre quem? A sua data, a sua data de nascimento, a vida dela. A vida dela não, né? Ah, não sei. O pai dela. Da Clarice Lispector, que é uma escritora muito famosa. Vocês já ouviram falar, certo? Então, eu sei que ela nasceu no Brasil? Não. Ela nasceu na Ucrânia, certo? Mas depois ela veio para o Brasil e tal. Então, fala um pouco sobre a vida dela. É um texto que está escrito em verso ou em prosa?
Prosa. Em prosa. E na questão de poesia? Consigo ver poesia aí? Tem alguma coisa relacionada com poesia? Sim ou não e por quê? Acho que pode se enxergar poesia, professor, se você levar em conta assim a trajetória que ela teve para vir para o Brasil, que ela estava fugindo de guerra e estava fugindo dessas coisas. Então a superação pode ser uma forma de poesia. Sim, mas o texto não foca nisso. O texto só joga as informações. Sim, É eu bem tô pegando objetivo. bem É. escondido, assim. Quem foi Clarice Lispector? Foi essa pessoa que nasceu dia 10 de dezembro de 1920. A mãe dela era fulano, o pai dela era ciclano. Ela veio para o Brasil por conta disso, morou em tal lugar. Ok, então eu tenho informações bem objetivas, certo? Levando em conta essas informações que eu tenho. Eu poderia dizer que tem poesia? Eu acho que não, professor. Quem está falando? O áudio de vocês está longe. Então, não. É só uma informação. É uma biografia, certo? Está falando só sobre a vida dela. Que é diferente de uma prosa poética. A prosa poética, aí eu já consigo enxergar poesia. Então, já que vocês ficaram na dúvida se aqui tem ou não poesia, vamos comparar com uma prosa poética? E aí vocês me dizem o que acham. Aí eu tenho o trecho de um livro da Clarice Lispector chamado A Hora da Estrela. Só um trechinho. Vocês vão fazer a leitura e aí me diga se enxerga ou não poesia. E se enxerga poesia, por que enxerga? Onde ela está? O que te faz ver poesia aí? Então, ó, olha só. Não está escrito em verso. Eu não tenho um poema aqui. Eu tenho um poema aqui? Não, tem uma prosa. Tem uma prosa. Mas a prosa pode ter poesia também. Dependendo da maneira que ela é escrita, eu consigo, de repente, enxergar poesia. Alguém pode fazer a leitura para a gente ver se consegue enxergar isso? Eu leio, professora. Lohane? É. Ok, então leio. É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade desmaiada. E lilas, aquele perfume de violeta. As águas geladas da maré, mansa em espumas de areia. Eu não quero provocar porque dói. Então, olha só, em uma prosa, né, é um trechinho do livro dela, ela diz isso, ó. É melhor eu não falar em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade desmaiada e lilás, aquele perfume de violeta, as águas geladas da maré mansa em espumas de areia. Eu não quero provocar porque dói. Eu consigo enxergar poesia nesse caso? E se sim, por quê? Quem consegue uma tentativa de me explicar se tem poesia e por que que tem? Ou também, se não, por que que não tem? Eu acho que tem, porque dá uma reflexão, sabe? É tipo crônica, eu acho. Sei lá. Eu acho que a gente percebe que é uma poesia pela forma que ela fala, essa forma mais fantasiosa de realçar, por exemplo, a felicidade, a infelicidade, falando sobre as flores e dá essa impressão de que é uma coisa mais romântica. Tem muita figura de linguagem. Sim, tem as figuras de linguagem. Não é a informação pela informação. É algo mais elaborado, não é? As palavras são mais elaboradas. Então, ó, quando ela fala, provoca aquela saudade desmaiada e lilás. Como uma saudade pode ser desmaiada e lilás? Ela tá usando uma metáfora aqui. Hipérbole? Uma metáfora, na verdade, né? Saudade desmaiada. Professora. Oi? A Stephanie falou que seria um sentimento perdido. Também pode ser. Por exemplo, um amor perdido, ela falou. Pode ser. Aquele perfume de violeta. Então, ela compara a questão da felicidade, da infelicidade com alguns elementos.
né? Então eu tenho metáfora, eu tenho coisas aí no sentido figurado, e aí no final ela dizendo que ela não quer provocar. Isso porque é doloroso, porque dói, mas ela não fala de forma objetiva. Você percebe que a linguagem ela está sendo trabalhada de uma forma mais artística. Vocês conseguem perceber a arte envolvida aí? Não é um texto escrito, sabe, apenas com a informação. É muito elaborado. Então, por isso que eu consigo enxergar poesia, por isso que é artístico. É diferente de uma biografia que a gente acabou de ler. Qual que é a grande diferença? E parece que ela quer expressar tipo, exatamente o que ela sente. Ok, e na biografia é só informação pela informação. Não tem poesia, não tem arte aí. As palavras elas são colocadas só para informar. E na prosa poética, as palavras elas são colocadas para provocar sensações também. E essa é a diferença da prosa, pela simples prosa, e a prosa poética. Né? É diferente, você sente algo diferente quando você lê uma prosa poética. Não é diferente, gente, quando você lê esse trecho de quando você lê esse trecho? Não é bem diferente? Vocês conseguem perceber? Uhum. Tem um sentimento envolvido. Tem sentimento, sei lá, acho que de repente nem dá para explicar, né? A Clarice Lispector, ela é maravilhosa. Tipo, aqui nós temos as palavras da Clarice Lispector. Ela escreveu isso. Aqui a gente só tem uma biografia dela. Não sei quem escreveu, mas está escrevendo só quem foi Clarice Lispector. Uma pessoa que nasceu na Ucrânia, dia 10 de dezembro de 1920, filha de fulano, a mãe foi ciclana. É diferente dessas palavras, né? Eu tenho 2 textos em prosa, mas um tem poesia, outro não. Conseguem perceber? Como que eu percebo? Por conta... Qualquer um poderia fazer aquela biografia dela. Qualquer um poderia fazer, exatamente, né? Agora, colocar poesia no texto não é para qualquer um, né? Eu trouxe um outro exemplo também, de uma prosa poética. Alguém já ouviu falar do livro A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak? Eu conheço. Alguém já vi leu? o filme. O filme Já viu o filme, só? Eu não li, eu só vi o filme. Oi? Eu não li, eu só vi o filme. Só vi o filme. Mas faz tempo. O filme é bom, mas o livro é maravilhoso. É muito diferente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, quem começa narrando é a morte. Eu não sei se isso fica claro no filme, mas eu acho que sim. Porque também faz tempo que eu assisti. Mas, assim, só de um romance, e quando eu falo romance, não é porque é romântico, é o gênero textual, né? É uma história longa, que eu chamo de romance. Quem começa narrando é a morte. Aí já tá o diferencial da coisa, né? E quando você pensa na morte, você pensa em algo... Como que você pensa na morte? Em algo sombrio, algo que dá medo. E a morte, nesse livro, ela se apresenta de uma forma tão sutil, tão simpática, tão envolvente, que você consegue enxergar muita poesia na forma como a narradora se expressa, né? Então, eu selecionei esse trechinho para vocês darem uma olhadinha e ver se consegue enxergar poesia. Quem que ia ler? O Daniel que ia ler? Eu posso ler, professor. Pode ser? Faz a leitura pra gente. O áudio está normal? Oi? O áudio? Ok. Áudio ok. Trecho do livro A Menina que Roubava Livros. Eu poderia me apresentar apropriadamente. Mas, na verdade, isso não é necessário. Você me conhecerá o suficiente e bem depressa, dependendo de uma gama diversificada de variáveis. Basta dizer que em algum ponto do tempo eu me erguerei sobre você,
com toda a cordialidade possível. Sua alma estará em meus braços. Haverá uma cor pousada em meu ombro, e levarei você embora gentilmente. Narradora Gente, morta. percebam, é a morte que está falando. Ela está falando que você vai morrer. É isso que ela está falando. Só que ela fala de um jeito diferente, né? Olha, então imaginem, é a morte dizendo isso. Eu poderia me apresentar apropriadamente, mas na verdade isso não é necessário. Você me conhecerá o suficiente e bem depressa, dependendo de uma gama diversificada de variáveis. Basta dizer que em algum ponto do tempo eu me erguerei sobre você, com toda a cordialidade possível. Sua alma estará em meus braços, haverá uma cor pousada em meu ombro, e levarei você embora gentilmente. Então, olha como ela diz, as palavras que ela usa para dizer que um dia você vai morrer. É uma informação... Seria um eufemismo, né, professora? Seria. Então, olha a cordialidade toda que ela usa para dizer que algo tão macabro, que um dia você vai morrer e ela vai levar você com ela. Mas ela não diz simplesmente isso. Ela poderia dizer, um dia você vai morrer, tá? Acabou. Essa seria a informação. Mas do jeito que essa informação é passada, é diferente. Olha como as palavras são trabalhadas nessa informação. Vocês conseguem enxergar poesia nisso? E se sim, me aponta algumas coisas. Basta sim, eu encontro poesia, mas é nessa parte aqui, basta dizer em algum ponto do tempo, e eu me Cortou seu erguerei áudio, sobre Lohane. você. Oi? É que o seu áudio, uma hora deu uma cortada. Tá, eu vou começar de novo. Eu acho Então, que sim, que é uma poesia. Fala pra mim, Essa parte que ele falou assim, qual é a com parte toda... que você mais enxerga? Eu me erguerei sobre você com toda a cordialidade possível. Primeiro, porque tá dando vida pra morte. Cordialidade. Certo. Percebem que a Clarice, não é a Clarice não, é o Marcos Suzak. Ele dá vida para a morte. Olha que contradição. Porque a morte, ela se apresenta como se fosse alguém, uma pessoa, né? E olha essa parte, haverá uma cor pousada em meu ombro. Como assim haverá uma cor pousada em meu ombro? Isso é sentido figurado. O que será que ela quer dizer com isso? Na verdade, a gente só sabe o que ela quer dizer com isso se você ler o livro inteiro. Porque o livro inteiro ela vai falar sobre cores. Então, por exemplo, a morte, ela não é... Ela foi de propósito colocada para narrar, porque as pessoas geralmente têm medo da morte. Mas não é a morte que mata as pessoas. Quem mata as pessoas são as próprias pessoas. Então, como o livro ele é de um contexto nazista, né, na Alemanha, então é o contexto da primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Então, eles estão em guerra. Então, muitas pessoas morrem porque estão em guerra. Só que quem mata as pessoas em uma guerra? São as pessoas mesmo. Então, as pessoas não deveriam ter medo da morte em si, mas sim das pessoas, porque são as pessoas que provocam a morte. A morte não faz nada, ela só está ali para te receber. Mas quem te mata é o próprio ser humano. E, inclusive, no final do livro, tem uma frase bem forte dela. Ela diz assim, você está me ouvindo ainda? Oi? Sim. É porque caiu a energia aqui, eu achei que... ela diz assim, os seres humanos me assombram. Então, imagina, a morte, essa pessoa, essa personagem morte, dizer, né, os seres humanos me assombram. Então, na verdade, olha, deveria ser o contrário, né? Os seres humanos se assombram com a morte. Mas, na realidade,
os seres humanos, eles assombram a morte com as suas atitudes, com seus egoísmos e etc. Então, só para vocês perceberem que em muitas prosas eu consigo enxergar muita poesia. Não enxergo poesia só dentro de um poema, mas eu consigo enxergar poesia em diversos textos, que não necessariamente precisa ser um poema. Ok? Ok. Daniel, Victor, Guilherme, como é que tá a coisa? Tá ok. Entenderam mesmo? Porque vocês estão tão quietos. Não sei. Victor? Tô aqui. E aí? É que eu não tô podendo falar assim, sabe? Tá comendo, né? Não, não. Não? Então, mas, gente, tá claro, porque se não tiver, a gente tenta resolver aqui, porque depois vai ficar mais difícil, né? Lá no formulário que eu vou enviar para vocês precisam entender dessas questões, principalmente com relação à questão número 4, que pede para que você localize poesia dentro de uma prosa do romantismo. Tranquilo? Então, tá. Se tá tranquilo, então quem poderia, só pra gente finalizar, dizer para mim qual que é a diferença entre prosa, poema e poesia? O que é uma prosa poética? Só resumir o que a gente falou hoje. Vai lá, Pedro. Você é o Acho que eu escolhido. consigo. Na hora que eu ia falar. Telepatia. Aí você quer que eu comece do início, né? A gente começou falando de. A gente começou com poema. Aí você perguntou a diferença entre poema e poesia. E a gente falou que poema dava para identificar que era um poema por causa dos versos, das estrofes e tudo mais. Pelo corpo do texto. E a poesia seria. Calma aí. A poesia seria a beleza que você enxerga naquilo, o sentimento que você consegue ver. Porque a poesia não está somente em textos, ela pode estar em obras de arte, pinturas, e tudo mais. Imagens. Imagens. Isso. Aí você colocou 2 textos, uma era uma biografia e o outro era uma prosa poética. Os 2 são prosas, só que uma era uma biografia e outra era uma prosa poética. E a gente identificou qual que era se tinha poesia em um dos 2. Aí na biografia não tinha, porque era um texto que qualquer um podia escrever, era um texto mais direto, assim, tá falando sobre a vida da pessoa. E na prosa poética, a Clarice, ela fala sobre os sentimentos dela, então é algo sincero e é algo que dá para você enxergar uma beleza naquilo, e não é qualquer um que poderia escrever. Então, nesse texto, a gente consegue ver poesia. Acho que é isso. Ok. E conseguimos ver poesia aqui no texto do Marcos Zusak, num trecho de A Menina que Roubava Livros? Sim, porque ele coloca a morte como narradora e ela consegue expressar como pode dizer? Ela consegue falar da morte de uma forma mais suave, mais sutil e que pode ter várias sensações envolvidas. Você lendo, você vai ter várias interpretações. É uma versão diferente da qual hoje. E ela coloca uma beleza nisso, ela coloca uma delicadeza, assim, eu poderia dizer. Exatamente. Uhum. Então, acho que é isso. É isso. Mais alguém queria comentar? Tinha alguém querendo comentar quem que era? Que estava tentando falar. Era eu, professor. Mas é isso aí mesmo. É só complementando o que eu estava falando. Ok. Então, tudo bem, gente, até aqui? Ok? Além dessa aula que eu vou colocar lá no formulário para vocês,
Eu vou colocar mais 2 vídeos do YouTube que também explicam essas questões. Para se de repente pode agregar em alguma coisa. O Tá formulário bom? vai ser enviado essa semana ainda ou só a próxima, professor? Segunda-feira. Ok? Por hoje é isso. Obrigada pela participação. E. Calma aí. Professora, Deixa eu parar. Oi. Pode falar. a senhora vai enviar o PowerPoint pra gente? Ah, se vocês quiserem, eu envio, não tem problema nenhum. Vocês querem? Por favor. Eu vou enviar no grupo, então. Posso enviar daqui a pouquinho, tá bom? Eu terminando aqui, eu já envio para vocês. E eu espero todo mundo sexta-feira na nossa festa junina à distância, tá bom? Pra gente se divertir um pouquinho. E segunda-feira eu envio o formulário com as questões. E aí, se vocês tiverem dúvida mesmo assim, vocês podem me chamar, tá bom? Ok. Ok. Então é isso. Quem gostou, Obrigado deixa o pela seu aula. like aí. Deixa o seu like Obrigado. aí para ajudar na divulgação do canal. E até a próxima. Tchau.